Olá, muito bom dia, a paz do Senhor, graças a Deus sempre por mais um grande dia, sempre uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que venha sempre edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E temos sempre a direção do nosso próprio Deus, porque é pela sua palavra que temos a direção, o norte da nossa própria vida, a rota para sermos abençoados, o caminho que nos leva à sua salvação, porque é Ele que nos salva, Ele que nos liberta, é Ele que nos transforma, é Ele que nos traz vida, paz, felicidade, prosperidade, tudo vem dEle, porque o amor dEle é algo incondicional, tudo vem para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Quanto mais tivermos esse entendimento e essa revelação, quanto mais poderemos crescer, evoluir e no Senhor avançar e no Senhor prosperar. Salmo 106. Aleluia! Louvai ao Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele é eterno. Quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor, ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Quem poderá descrever, quem pode anunciar os seus louvores, aquilo que ele tem feito, todos os seus feitos poderosos? E como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Lembra de mim, Senhor, quando tratares com bondade o teu povo, ou seja, não esqueça de mim, Senhor. Lembra-se de mim. Venha em meu auxílio quando o salvares, para que eu possa testemunhar o bem-estar dos teus escolhidos. Alegrar-me com a alegria do teu povo e louvar-te junto com a tua herança. Esse dia é o dia maravilhoso que temos que estar diariamente aguardando, esperando com paciência no Senhor. Olha o versículo 6. Pecamos como os nossos antepassados. Fizemos o mal e fomos rebeldes. No Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas. Não se lembraram das tuas manifestações, do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu grande nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, e ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou, porque os egípcios vieram para destruí-los. O faraó estava furioso com a situação que ocorreu com os seus primogênitos do Egito, e ele veio com fúria para te atacar e destruir o povo de Israel, o povo de Deus. Mas Deus, com mão forte, abriu o mar vermelho, eles passaram em terra seca, e quando vieram os inimigos, foram todos destruídos e envergonhados. E assim está escrito: salvou-o das mãos daquele que o odiavam. E hoje não é diferente. Deus salva, nos liberta. Se alguém tem ódio, se alguém tem raiva, algum sentimento contra a tua vida, pode ter certeza que Deus vai criar meios, criar situações para te abençoar e para te salvar. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. E então assim creram nas suas promessas, e a ele cantavam louvores. Mas logo se esqueceram do que Deus tinha feito, e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus lhe o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Quando a pessoa ela não tem a sabedoria, o entendimento, não louva a Deus da forma como Deus ele deseja que a pessoa assim o louve. Ela se esquece do que Deus tem feito, do que ela está fazendo dia após dia. Não esperaram, não tiveram a paciência, não confiaram no Senhor, mas colocaram Deus à prova pela gula no deserto. E quantas hoje ambições, gulas, situações que pessoas têm dia após dia,
e se permitem ser roubadas. E Deus dá o que lhe pede, mas também lança sobre elas as doenças, as maldições. E como está escrito num provérbio, que Deus ele acrescenta a sua prosperidade e não dores. Mas quando não vem da sua própria vontade, não é aquilo que Deus tinha o desejo de fazer, em realizar pelo seu povo, pode ver quantas maldições, doenças, situações acontecem sobre cada vida. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, daquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã, sepultou o grupo de Abirão, e fogo surgiu entre os seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal e trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Olha só como um povo que viu tantos milagres, tantas maravilhas, fizeram um bezerro para adorá-lo e dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. A inveja de Moisés e de Arão, olha o que aconteceu com Datã, com Abirão e os seus seguidores de Corá. A terra abriu e destruiu todos eles. E como é fácil se esquecer do próprio Deus, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fez coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã, efeitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, o seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. E também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele, queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto e dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. E sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos de mortos. Provocaram a ira do Senhor com seus atos, e uma praga irrompeu no meio deles. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso foi-lhe acreditado como um ato de justiça, que para sempre será lembrado por todas as gerações. Quando esse povo começou a se contaminar com as coisas que Deus ele repugna, é algo repugnante perante o próprio Deus, o Finéias ele se interpôs, ele agiu, ele fez, ele executou o juízo, e aquela peste foi eliminada. E isso lhe foi acreditado como um ato de justiça, que para sempre vai ser lembrado por todas as gerações. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá, e por causa deles Moisés foi castigado, pois rebelaram-se contra o Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente e sangue de seus filhos e filhas sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Olha quanta loucura ocorreu nesse deserto, essas pessoas, esse povo que se esqueceu do próprio Deus que fez todas as coisas. E hoje não é diferente. Quantas pessoas se tornam impuras pelos seus atos, se prostituem por suas ações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Um povo que ele escolheu ia dar herança para eles, Deus sentiu a própria aversão contra o seu próprio povo, que ele escolheu, que libertou, que ele transformou, que ele realizou maravilhas no meio deles.
e entregou nas mãos das nações, e aos seus adversários dominaram sobre eles. Os seus inimigos os oprimiram e os subjugaram com o seu poder. Ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se, e por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Salva-nos, Senhor, o nosso Deus. Ajunta-nos dentre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga amém e aleluia. Nós devemos sim, diariamente, dar graças ao nosso Deus. Louvar, adorar, buscá-lo com a alma e com o nosso coração. Desde o seu levantar, o seu deitar, a sua mente tem que estar realmente pensando sempre no Senhor, nos seus feitos, nas suas maravilhas, do que Ele vai fazer, do que está fazendo e que Ele vai fazer sobre este mundo, sobre a nossa própria família, vida, enfim, o que nós desejarmos, sonharmos, porque Deus é fiel para isso e muito mais. E se assim cremos, se assim confiarmos, se assim realmente acreditarmos, o quanto mais poderemos crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar. Porque Deus, Ele olha para o nosso sofrimento, Ele atenta ao nosso clamor, mas também Deus é um fogo consumidor. Então precisamos ter esse entendimento e essa revelação nessa alma, para que nada possa nos deter, nada possa nos parar, nos fazer recuar no meio da batalha, mas que possamos ir adiante e viver sempre o sobrenatural do nosso próprio Deus, porque Ele sim, Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele quer realmente transformar a maldição em bênção, transformar o problema em solução. E quanto mais assim nós cremos e confiarmos nisso, Deus Ele vai realizar uma obra muito especial sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar muito, te surpreender muito, dar a você uma revelação maior do que você possa imaginar, em nome de Jesus. Amém? Ó Deus amado Pai, mais uma sexta-feira, mais um final de semana se aproximando. Eu peço a Tua bênção para nos consagrar, para nos abençoar e nos dar a vitória, meu Pai, porque eu sei que tudo vem das Tuas poderosas mãos. É o Senhor que opera, é o Senhor que realiza, é o Senhor que traz realmente a existência, meu Pai, daquilo que não existe, que pela fé possamos sempre crescer, evoluir e avançar e no Senhor prosperar ainda muito mais, meu Pai. Eu peço esta bênção, peço o Teu poder para poder se manifestar sobre o Teu povo e que nada nos impeça de chegar ao lugar desejado. Então que assim aconteça, que assim prevaleça a Tua justiça sobre o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Tenha uma sexta-feira maravilhosa, abençoada, um dia de muitas bênçãos, felicidade e prosperidade, em nome do Senhor Jesus. E o que precisar, pode contar conosco sempre. Peço que você compartilhe essa mensagem com seus contatos, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, pela rede social, que você possa levar essa mensagem, essa palavra, que possa alcançar muitos outros corações que estão sedentos e que necessitam, precisam de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. Amém? Deus abençoe muito, prospere muito e lembre-se que você precisar, pode contar conosco sendo nossas orações, em nome do Senhor Jesus.